Olá, boa noite a todos. Começamos agora mais um Conexão Capital Blanchet. O tema desta noite é acionista de referência, deveres e responsabilidades. Questionamentos sobre o tema não faltam. Afinal, a figura do acionista de referência é boa para o mercado? Quando uma empresa perde a figura do controlador, o que muda? O que a legislação pretende ao definir o que é um controlador? Quando há apenas um acionista de referência e não um controlador, o que muda? Eu sou Giane Carvalho, diretora de redação da Capital Aberto, e quem vai responder a essas e outros questionamentos são três nomes de referência do mercado. Richard Blanchett, sócio do Blanchett Advogados, Carlos Takahashi, o Kaká, chairman da BlackRock Brasil e vice-presidente da Ambima, e Flávia Mouta, diretora de emissões da B3. Nós vamos começar com uma apresentação do Richard, dando um panorama geral do tema, para que fiquemos todos numa mesma página, digamos assim. Na sequência, a Flávia e o Kaká farão suas considerações. A gente vai abrir também na sequência para o debate, colhendo perguntas, questionamentos, contribuições de quem está no chat, com perguntas e respostas aí dentro do que for possível. Boa noite a todos, aos três aí, Kaká, que acabou de entrar, Flávia, e ao Richard. Richard, fica à vontade para a sua apresentação e, na sequência, a gente inclui todo mundo na mesma página. Obrigado, boa noite. Obrigado, Giane. Super prazer estar aqui novamente na companhia do Kaká e da Flávia, são queridos amigos aí de longa data. Eu acho que esse é o quarto evento que a gente faz em parceria com a Capital Aberto, dentro dessa linha Conexão Capital e Governança e Futuro. Só para compartilhar com todo mundo, nós chegamos a 440 inscritos, né, para um tema específico, novo, claro, que desperta atenção, mas é um número que por si só demonstra a importância do tema, então a gente está bastante feliz no acerto de uma figura que é a do acionista de referência, que vem tomando espaço no mercado, né? À medida que a gente vai ampliando o número de empresas de controle disperso ou que perdem o controle claramente definido, a figura do acionista de referência começa a aparecer em várias companhias e em várias manchetes de jornais, positiva, negativamente. Então, a ideia de se fazer um evento sobre acionista de referência, ela nasceu da necessidade de que o mercado precisa discutir o que é o acionista de referência, quais são seus deveres, quais são suas responsabilidades, o que ele traz de bom para o mercado, quais são os riscos associados à sua presença, se é que há. Então, a gente precisa discutir isso, porque quando a gente ouve já notícias sobre o acionista de referência, né, inevitavelmente vem o controlador disfarçado, ou não é. E conversando nas nossas redes, nossa network, nossa rede de relacionamento, a gente percebe que ainda há muita confusão em relação ao próprio conceito do acionista de referência. Então, assim como a gente fez em outras oportunidades, né, aqui também a nossa apresentação, ela começa com uma apresentação de posicionar todo mundo no tema. Então, para aqueles que são mais experts no assunto, pode ficar até um pouco mais básico no começo, mas ela é importante para nivelar todo mundo. Então, alguns conceitos que a gente vai trazer, do tipo, o que é o acionista de referência, em que medida ele se diferencia do controlador, né? Como é que eu enxergo o controlador, qual a importância de definir o controlador, tanto do ponto de vista de como eu olho para ele, quanto com relação aos minoritários que com ele se relacionam, avançando também, tá bom, mas não sendo controlador, o que é esperado dele? Ele não tem responsabilidade nenhuma? Tem, do ponto de vista legal. E do ponto de vista de governança, qual é a atitude esperada do acionista de referência, né? Acho que a gente tem que avançar nesse tema. Então, a primeira apresentação é para posicionar todo mundo em relação a esses temas. Aí, todo mundo setado na mesma página. A Flávia entra na sequência para falar da visão da B3, a visão dela, pessoal, né? Mas também como a B3 enxerga isso. E aí podia faltar a visão do investidor, né? A visão de quem que tá convivendo. O investidor, que eu brinco, né? Que o investidor por si só, né? Ele se relaciona com a acionista de referência, também é acionista de referência. Ele está dos dois lados do balcão, né? Então, eu acho que o tema é rico e eu acho que essa junção B3, investidor,
academia, advocacia, societário, né? Eu acho que ela vai ser bastante rica. E no fim, depois aí, vão ser 20 minutos, 10 a 15, 10 a 15, nós vamos ter uns 30, 40 minutos de perguntas, tá? Que a gente imagina que vai ser a parte mais rica aí da apresentação, tá? Então, avançando, então, agora eu vou projetar a apresentação, só pergunto para vocês se todo mundo está conseguindo enxergar, e se vocês estão enxergando a tela cheia ou aquela tela dobrada. Tá perfeito, Está Richard. perfeito, pode continuar. Tá bom, gente. Então, vamos lá. Eu vou pular a minha apresentação, né? Como eu falei, a gente vai falar, então, sobre acionista, o conceito do acionista de referência, o conceito do controlador, os deveres e responsabilidade do controlador, os direitos minoritários associados ao controlador, e aí vamos entrar na questão do acionista de referência, como ele deveria votar, o que é esperado dele, tá? Bom, quando a gente, como eu falei, assim, o tema acionista de referência, só recentemente a gente tem, óbvio, o escândalo da Americanas, né, em que e há toda uma narrativa pró, contra o papel dos acionistas de referência no caso Americanas. Na verdade, eram eles que se mandaram, eram controladores, não eram. Então, agora, o processo de privatização da Sabesp, o modelo aprovado pelo Estado de São Paulo é um modelo em que prevê a figura do acionista de referência, né? E, recentemente, o próprio Cassino deixou o controle do GPA, né? Então, e aí a gente sempre vem com aquela pergunta, né? Mas quem é Pronto. Como eu conceituo o acionista de referência? Então, eu já vou abrir numa definição que é nossa aqui, mas para todo mundo acompanhar. Assim, quem é o acionista de referência? É o acionista, ou conjunto de acionistas, que é titular de participação societária, que assegure a ele, acionista ou conjunto de acionistas, uma influência significativa sobre a companhia, mas sem conferir-lhe o controle. Então, essa é uma diferença fundamental. Para ser acionista de referência, a primeira coisa que a gente sabe é que ele não é controlador. Então, por mais que ele tenha influência significativa, por mais que ele tenha o poder de se relacionar com a companhia, de influenciar a companhia, ele não tem o controle da companhia. Mas isso nos coloca na questão mas em que medida quando é que eu vou saber se eu estou diante de um controlador ou de um acionista de referência? E é óbvio que essa pergunta ela é respondida do ponto de vista caso a caso, e é evidente que quanto maior o poder de influência, mais ele se aproxima do controlador, mas não necessariamente vira controlador. Então, eu acho que o primeiro ponto é o que diz a lei, porque independente do que a gente acha, isso é um tema primeiro é um tema legal, está na Lei 6.404, está na Lei Societária, então a gente precisa primeiro partir do conceito legal de controlador, né? Então, não dá para falar de acionista de referência e a gente estancar o tema do acionista do controlador. Então, o que diz a lei brasileira sobre o controlador? Então, é a pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo, que é titular de direitos de sócio, que lhe assegura de modo permanente a maioria na Assembleia, e o poder de eleger a maioria dos administradores, e olha que interessante, e efetivamente usa esse poder. Então, veja que tem um conjunto de características atribuídas a ele. Se faltar qualquer uma delas, ele não é mais controlador. Então, se a gente começar a dissecar isso, essa própria dispositivo legal, então, primeira coisa, o acionista, ele é titular de direitos de sócio, acionista, que lhe assegure de modo permanente, e aí eu vou explorar um pouco mais daqui a alguns instantes, o que é esse de modo permanente. Então, veja bem, mas já adiantando, uma maioria circunstancial que se forma numa Assembleia não é suficiente para você caracterizar o controle. Então, a lei é muito clara. Direitos que lhe assegure de modo permanente a maioria dos votos da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, vamos lá. Eu tenho que ter uma quantidade de ações de participação no capital votante que faça com que eu, de modo permanente, eu prevaleça na Assembleia e eleja a maior parte dos administradores. E olha que interessante, a lei ainda diz o seguinte, e efetivamente usa seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Então, eu tenho que ter um conjunto de atributos que são inerentes à minha titularidade de ações e eu tenho que efetivamente usar o poder. Então, o que diz a lei é que mesmo que eu tiver uma situação em que eu tenho ações, por exemplo, eu tenho mais de 50% do capital votante, eu tenho controlador, mas se eu nunca for na Assembleia, eu não sou controlador. Se eu for na Assembleia então, eu preciso usar e eu preciso demonstrar. Né? Por isso que isso, agora, como é que eu chego na questão de modo permanente? Né? Tem uma definição que está no próprio regulamento do nível 2, novo mercado, tá? Então, embora eu trouxe aqui escrito, normalmente eu não uso transcrição, mas aqui acho que vale a pena vocês lerem. Então, no final, né? Primeiro, a definição que a gente traz dessa definição toda que é o poder de controlar a companhia, independente da quantidade de ações que tem. O que importa para a lei é se eu tenho o poder de eleger a maior parte dos administradores e prevalecer na Assembleia. E eu efetivamente uso. Se eu cheguei lá com 50 mais 1 do capital votante, ou com 30, ou com 5, ou com 10, não é relevante. Mas o que é o modo permanente? Olha o que diz a lei na parte final. A presunção relativa de titularidade deixa eu só pegar uma ponta, tá? Então, a presunção de relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou grupo de acionistas que será titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 últimas Assembleias Gerais da companhia. Então, primeiro ponto, e isso aí vem, gente, de uma resolução antiga do CMN de 76, em que ela usava esse critério de 3 eleições. Mas o que não muda é que eu tenho que ter uma certa estabilidade. Né? O que caracteriza o controle é que ele pode não ganhar se ele não quiser, mas a estrutura jurídica por trás dele permita que ele prevaleça sempre na Assembleia ou sempre que ele quiser. E a mesma coisa na CVM, recentemente, várias decisões da CVM, então ela indica que essa expressão modo permanente é uma necessidade de continuidade ou interrupção, ou ele se opõe ao eventual, ele não depende de fato incerto, ele sempre vai prevalecer. Né? Tanto é que a gente já teve até decisões da CVM que entendiam que você teria que ter sempre 50 mais 1. Mas isso é contraditório com tudo que eu falei até agora, porque a lei em nenhum momento exigiu 50 mais 1. A lei só quer saber se eu tenho poder suficiente para prevalecer na Assembleia, eleger a maioria dos administradores e efetivamente usar esse poder. Ponto. Se eu tenho isso, tanto faz, como eu cheguei lá. Por isso que a gente pode ter o que a gente chama de controle minoritário. Para ilustrar o que eu estou falando, vamos pegar o caso da Vale. Né? A Vale, antes de se tornar, ou anunciar no mercado que ela se tornaria uma corporation, que ela deixaria de ter controle, qual era a participação da Vale? A Vale tinha a Valepar, que concentrava os principais acionistas dela, com 33%. Vejam que eles estavam dentro da Valepar. Então, na Assembleia, quem vota é a Valepar. Então, a Valepar chegava na Assembleia com 33% do voto. E esse 33% já era suficiente para ela prevalecer. E mais do que isso, ela tinha um acordo de acionistas em que ela previa que as partes da Valepar, deverão se reunir previamente a qualquer Assembleia Geral e a qualquer reunião do Conselho de Administração para formar o voto em bloco e orientar o voto do conselheiro. Então, eu fecho meu voto e veja bem, eu sou controlador, então eu tenho o poder de eleger a maioria dos administradores, portanto, eu elegi a maior parte dos conselheiros e ainda vinculo votos dos conselheiros lá embaixo. Então, eu sempre prevaleço. Né? Então, não tem dúvida que eu vou prevalecer aqui. E aí, de repente, olha a diferença da Vale hoje. Pegamos aí no formulário de referência agora desse ano, tá? Hoje ela tem Previ com 8%, BlackRock com 6%, Mitsui com 6% e outros. Não dá para dizer que e mais, não tem um acordo. O acordo fala que poderão se reunir. Então, não há dúvida de que a gente não tem uma figura de controle clara aqui na Vale. Isso é importante vocês olharem, que mesmo que eu tivesse mantido esses percentuais, aqui esses percentuais diminuíram um pouco, porque algumas partes diminuíram a participação. Mas se eu tivesse mantido as mesmas, uma coisa está em bloco, outra coisa está todo mundo solto. Todo mundo solto, circunstancialmente, a Previ, BlackRock, Mitsui pode votar juntos, mas pode amanhã não votar. Então, essa incerteza de votar junto ou não
é que faz com que eu não esteja diante do controle. Agora, a lei vem e fala assim, não, agora, se eu perceber que eles votam sistematicamente juntos, e aí o critério 3 da Assembleia ainda é o mais utilizado, então, embora ele não tenha um acordo de acionistas, eu passo a enxergar como um acionista de controlador. Então, para a gente fechar um pouco esse ponto do controle, então eu tenho quais são os tipos de controle? Então, eu tenho o acionista controlador majoritário, então é aquele que tem 50 mais 1% do capital votante, então esse a gente presume que seja o controlador. Como eu disse, assim, ele só não será se ele faltar à Assembleia, porque se ele for, ele vai permanecer. Tá? Então, é o controle clássico, que todo mundo tem na cabeça, 50 mais 1 do capital votante. O controle minoritário, que é normalmente pela dispersão do capital social, quando é uma empresa de capital disperso, às vezes com 33%, 5%, 40%, 10%, 15%, no caso da Vale era 33%, eu prevaleço em todas as assembleias e elejo todos os administradores, ou seja, eu cumpro os requisitos do artigo 116. Tá? O controle gerencial, que a gente fala, essa definição eu peguei de uma decisão da CVM, mas tem várias doutrinas. Como assim, Richard, controle gerencial? É quando o capital é tão disperso, mas tão disperso, que mal se consegue formar uma maioria estável. E, portanto, é o exemplo clássico de captura da empresa pelo management. Captura pode ser no bom sentido ou no mau sentido, mas quem efetivamente prevalece, ou que acaba ditando as regras da companhia, é o conselho de administração e a diretoria, é o management, né? Que é a própria origem da governança corporativa, né? Os conflitos de agência entre um capital muito disperso, uma empresa sem dono, e quem está efetivamente tocando o dia a dia, tocando a empresa. Tá? E o controle externo, que é quando, por exemplo, um credor, que por qualquer razão tem, por acordo de escritura de debêntures ou por acordo de acionistas, tem um poder brutal de orientar, eleger administrador, dar veto. Então, a gente pode ter o controle majoritário, minoritário, gerencial ou externo. Tá? O fato é, para a lei brasileira, o que importa é eu entender quem está prevalecendo na Assembleia, que elege a maioria dos administradores e efetivamente usa esse poder. E aí, qual a importância de eu caracterizar um controlador? É porque tem todo um regramento sobre ele. Uma vez que eu identifico esse controlador, eu, legislador, eu, lei societária, aceito com naturalidade que ele dirige que ele prevaleça na orientação geral dos negócios. Ele é o controlador, ele vai eleger os maiores administradores, ele vai orientar a companhia para onde ele quer ir. Desde que seja lícito, é isso que caracteriza o controlador. E exatamente porque ele tem um poder forte e para direcionar os negócios da companhia, é que a lei impõe a ele, controlador, que use esse poder no interesse da companhia, com o objetivo de realizar seu objeto e cumprir a sua função social. Né? Tanto que aí a lei vem e complementa ainda que ele tem deveres e responsabilidades com os demais acionistas, com os trabalhadores, com a comunidade e com as pessoas que se relacionam. Vejam que esse conceito de atuar no interesse da companhia, respeitar a função social, é um conceito que até, enquanto a gente vivia no mundo do capitalismo de shareholders, era dar lucro. A partir do momento que a gente está influenciado na migração do capitalismo de shareholders para o capitalismo de stakeholders, de partes interessadas, a gente começa já a enxergar essa função social também do ponto de vista de dar lucro, mas dar lucro de maneira sustentável, olhando a questão dos trabalhadores, comunidade, etc. Tá? Então, e ele responde por abuso de poder de controle. E a lei, para não deixar ninguém no vácuo, a lei, depois da CVM também tem uma instrução sobre isso, mas a lei societária, porque isso vale tanto para o capital aberto como fechado, a lei societária ainda vem, não vou ler aqui, gente, tá? Mas ela lista, no artigo 117, uma série de decisões que são tomadas pelo controlador que vão caracterizar um abuso de poder de controle. Então, orientar a companhia para fim estranho, prejudicar minoritário, eleger administrador fiscal inapto e moral tecnicamente, induzir administrador a praticar ato ilegal, e por aí vai. Então, eu defino o que é controle, independente de ser majoritário ou não, reconheço que ele tem um poder, mas também digo que ele tem que atuar esse poder no interesse da companhia, sob pena de responder por abuso de poder de controle, e ainda lista as matérias, e essa lista aqui é exaustiva. E, por fim, eu olho lá para o conjunto de minoritários e digo, dado que tem um controlador, eu vou assegurar alguns direitos mínimos de minoritários. Né? O primeiro é de poder eleger em eleições separadas até 2 membros do Conselho de Administração, um pelos acionistas ordinaristas e outro pelos preferencialistas, dependendo do percentual que você tenha, ou no limite, pelo menos um no conjunto dos dois.
Então, essa eleição em separado para eleição de membros do Conselho de Administração só existe quando tem controlador definido. Porque a lei fala, dado que eu tenho um controlador definido, que vai eleger a maioria dos administradores, e eleger a maioria dos administradores é da própria característica de ser controlador, então eu vou assegurar aqui que os minoritários, pelo menos, botem 2, ou até 2, dependendo se tem ordinarista ou preferencialista, tá? Além disso, tem toda uma regulamentação de aquisição de controle por IPO, e o tag-along. Tag-along só tem se tem controle, se não tem controle não tem tag-along. Então, a importância, então, da gente estar caracterizando o controle é porque tem toda uma regulamentação sobre ele, de proteção de minoritário também sobre ele. E aí é pensando agora na acionista de referência. Então, quando uma companhia deixa de ter controle definido, e eventualmente ela tem acionista de referência, a primeira pergunta que a gente vai olhar é, poxa, mas ele é acionista de referência mesmo ou é controlador? Então, a gente vai usar daquilo que eu falei até agora, da legislação, da jurisprudência, e ele pode... Agora, se ele for controlador, porque ele preenche aqueles requisitos, ele vai responder como controlador. Agora, se ele não preencher aqueles requisitos, por mais que ele tenha influência significativa, ele não será controlador, gente. E isso, não adianta a gente fantasiar pela ele é acionista de referência. Poxa, mas isso significa que ele não tem responsabilidade nenhuma? Não. Vê que a própria CVM abriu o processo para avaliar a conduta dos acionistas de referência da Americanas, né? Por que isso pode acontecer? Primeiro, para ver se são controladores ou não, mas mesmo não sendo, todo acionista, seja ele minoritário, majoritário, controlador, ele tem que atuar no interesse da companhia e sem abuso do poder de voto. Não é abuso do poder de controle, mas não tem abuso do poder de voto. Então, eu tenho que votar no interesse da companhia. O interesse da companhia hoje está associado a essa questão de buscar lucro de forma perene, sustentável, muito parecido com a mesma orientação que tem o controlador, né? O que é abuso de poder de voto? É ele votar para causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou obter para si ou para outra vantagem que não faz jus. E ele, evidentemente, vai responder pelos prejuízos causados. Então, o fato de não ser controlador não retira do acionista o dever de votar no interesse da companhia sob pena de responder com os próprios bens. E nenhum acionista, também não importa se é minoritário, majoritário, controlador, pode votar em conflito de interesses. Quando é que ele vota em conflito de interesses? Quando ele aprova o laudo de avaliação de bens que ele integralizou na companhia, quando ele aprovou as próprias contas como administrador, quando ele estiver aprovando uma matéria que beneficia ele de modo particular, ou quando ele tiver interesse conflitante com a companhia. Então, nessas circunstâncias, uma decisão tomada com conflito de interesse ela é anulável e o acionista responde pelos danos causados. Então, vejam lá. O acionista, então, eu diria que não tem um vácuo hoje em relação ao acionista de referência. Ou ele é controlador, ou ele não é. Se ele é controlador, tem toda uma técnica para entender se ele é controlador ou não. Se ele é controlador, tem lá o regramento sobre ele e as proteções minoritárias. Se ele não é, ainda assim, ele tem que votar no interesse da companhia sem conflito de interesse, né? Então, com isso, a gente, como nota introdutória, do ponto de vista da lei societária, é isso que a gente tem que ver. Não adianta a gente vir com narrativas, porque ele é o controlador, porque ele manda. A gente agora precisa pensar o seguinte: a legislação que está posta é suficiente, né? E aí, pensando agora também no outro lado do acionista controlador, porque do seu acionista de referência, ele de fato é o acionista de referência e não é o controlador, vamos olhar agora qual é a importância dele no mercado de capitais. Eu acho que quando a gente tem um controle concentrado, ou seja, quando tem um controle definido, tem essa possibilidade do abuso de poder de controle, mas também tem vários estudos que mostram que uma companhia de controle definido também, às vezes, até tem pesquisas que dizem até que ela tem uma performance até melhor. Ela tem o que a gente chama da visão do dono, né? Lá nos Estados Unidos, quando você teve a dispersão acionária, a gente teve um problema, o problema era justamente esse, a falta da visão do dono. No Brasil, a gente tem o contrário, um pouco, até pela característica de controle, do controlador versus minoritário, né? Mas o lado contrário, quando a gente partir para um capital disperso, a gente também vai ter que olhar para essa questão da empresa sem dono, né? Porque a empresa sem dono, ela também tem essa questão de poder ser capturada pelo conselho, com bônus, transações de partes relacionadas, a elevada remuneração. Não tem acionista suficiente para enfrentar ou para derrubar as propostas da companhia, né? Então, que é a origem da governança corporativa. A gente, desde todos os CDE,
Cadbury, Sarbanes-Oxley, o novo, tudo isso vem para criar mecanismos de conselho de administração, conselheiro independente, canal de denúncia, comitê de editoria, controles internos, políticas, transações de partes relacionadas, estrutura de controle interno de gestão de riscos, estratégia de comunicação. Tudo isso é para fazer com que os acionistas tenham mais visibilidade do que está acontecendo numa empresa sem dono, né? Então, a presença de um acionista de referência que tenha essa capacidade de influenciar sem ser controlador, ela pode ser benéfica para a companhia. Não é à toa que tanto os princípios da OCDE quanto o nosso Código Brasileiro de Stewardship da ABEC, você tem várias iniciativas que colocam ou demandam dos investidores institucionais que assumam um certo protagonismo na condução, ou no oversight, nas votações, na eleição dos administradores das companhias. Porque se o capital é muito disperso, e a maior parte dos acionistas nem vão para a Assembleia, sem o controle, eu poderia estar só com o management, com o conselho e com a diretoria. Então, a presença dos investidores institucionais, e se já tem toda uma demanda para que eles tenham esse papel de exercer mais a sua influência, o acionista de referência também cumpre esse papel. Aliás, o acionista de referência pode ser qualquer um que tenha influência significativa, desde o investidor institucional, um acionista isolado, mas talvez um ponto que a gente possa olhar, assim, agora parando por aqui, eu vou finalizar aqui minha apresentação introdutória. Como eu falei, a ideia era... Deixa eu só fechar aqui e parar de compartilhar. Pronto. Então, eu paro por aqui minha apresentação, e aí eu acho que o que fica para a gente já começar a esquentar os motores o conceito que a gente tem hoje de definir controlador é suficiente, ele está adequado. Quando eu penso em ações de referência que claramente não tem os requisitos, e um deles é a permanência do poder, ou seja, a certeza que aquele controlador só não prevalece se ele não quiser, o conceito é suficiente hoje, a mim não faz muito sentido que qualquer voto circunstancial que prevaleça, eu tenha um controlador na minha frente. Então, mas esse requisito dos 3 exercícios é suficiente. E o outro o que a governança pode exigir do acionista de referência, como já está fazendo com o investidor institucional há muito tempo. São várias iniciativas de governança demandando dos investidores institucionais que exerçam o seu papel. É algo semelhante? É uma categoria que a gente poderia olhar o acionista de referência e também pensar em termos de governança, porque a governança é isso, a gente prega, a gente acredita e eventualmente vira lei, né? E aí eu paro por aqui, Giane, para não tomar o tempo da Flávia e do Cacá, mas acho que aí com isso a gente posiciona todo mundo. Obrigada, Richard. As perguntas já estão chegando, só que antes de entrar no debate, eu vou abrir para a Flávia Mouta aí para fazer as primeiras considerações dela, na sequência o Cacá, e depois eu entro aí nas primeiras perguntas que o pessoal já está mandando no chat. Flávia, por favor. Obrigada, Giane. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Conexão Capital. Uma honra, na verdade, né, compor aqui esse painel com o Richard e com o Cacá. Talvez a gente saia daqui com mais perguntas que respostas, né? É um tema... eu diria que o acionista de referência é um tema multifacetado, né? Na ordem legislativa e de mercado brasileira. Se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente vai se lembrar que a gente, né, nessa virada de chave aí, quando a gente começa a ter as primeiras companhias com controle difuso, né, ou sem acionista controlador definido, surge uma figura que a gente chamava de acionista minoritário relevante. Ainda hoje a gente continua chamando assim, mas agora tem um nome mais pomposo, que é o acionista de referência. Mas como o Richard bem pontuou, a gente não tem propriamente uma definição legal ou uma definição regulamentar específica. Então, a gente ainda trabalha muito na construção do caso a caso. Não cabe aqui numa discussão sobre acionista de referência, concordando aí com o Richard, não cabe aqui
aqui uma figura de vilão ou mocinho, estamos longe dessa construção, pelo contrário, num cenário muito ideal, essa figura do acionista de referência, cumprindo ali o que o Código de Stewardship exige, ele deveria aportar valor à entidade empresa, ele deveria agregar valor a essa unidade de negócio. Então, essa seria a principal função dele. E mais que isso, né? Quando eu falei que a gente pode ter múltiplas facetas aqui desse acionista de referência, a gente também não está amarrado necessariamente a você ter essa figura exclusivamente em companhias sem controlador. Nada impede que, num caso concreto, e aí a gente poderia, né, enumerar uma centena de casos aqui, de exemplos, mas nada impede que numa companhia que tenha um acionista controlador definido, né, aquele clássico ali, o controle majoritário, como o Richard bem pontuou, com 50% mais uma ação, nada impede que você tenha um acionista com 20% do capital da companhia, e obviamente que ele vai ser um acionista muito importante para aquela empresa, né? Um embate entre o controlador com 50% e esse outro acionista com 20%, 25%, vai destruir valor da companhia. Então, né, de novo, a gente podia dar uma infinidade de exemplos em que esse acionista ele é alçado à condição de uma figura muito importante para a condução do negócio, para a gestão e para a governança da companhia. Obviamente, com todos os controles que são necessários. Aqui eu destaco a figura do conselheiro independente, acho que ele, né, a gente tem essa figura nos segmentos especiais da B3 e a gente teve um avanço, né, legislativo recentemente, e a CVM avançou nessa linha também de trazer essa exigência de conselheiro independente para conseguir contornar esses mitigadores de um potencial conflito aqui. E não dá, né, como o Richard trouxe, não dá para a gente de antemão dizer, olha, o acionista de referência é um acionista controlador disfarçado. Não, muito longe disso, na verdade. O ideal é que ele não seja um acionista controlador disfarçado, porque, de fato, a gente vai estar caminhando para estruturas diferentes das estruturas habituais que a gente tem no mercado brasileiro, né? Com aquela figura do controlador clássico. É fácil, né? Na teoria, até parece que você consegue dar muita clareza de quais são os requisitos que categorizam o acionista como acionista controlador, que está muito longe só dessa questão numérica, né? Ele tem que eleger os principais conselheiros, né, os principais administradores da companhia, e ele exerce efetivamente, ele dirige efetivamente o negócio. Mas quando a gente está falando de acionistas que têm menos de 50% do capital votante da companhia, nem sempre é tão simples você classificá-lo como acionista controlador, mesmo sendo uma figura de controle minoritário, tá? Porque senão, em última instância, se você tem minoritários que votam na mesma linha do controlador nas assembleias, necessariamente eles estão vinculados? Claro que não. Eles não estão orquestrados, eles não estão atuando em concerto necessariamente. Eles podem ter a mesma visão sobre determinado aspecto que estava na pauta da Assembleia, e ponto. Então, classificar um acionista controlador minoritário é uma tarefa que demanda muito esforço e um olhar muito atento para o caso concreto. Não à toa a gente não
não tem no mercado brasileiro, e a gente não tem, quando você olha mundo afora também, uma definição muito objetiva de quando esse acionista de referência ele se transforma num acionista controlador. Demanda, de fato, um estudo muito aprofundado, com um olhar muito preciso para aquele caso específico, né? E aí vai caber não só aos reguladores, mas também aos participantes do mercado, né, considerando o amadurecimento, né, dessa realidade de mercado brasileira, um olhar muito atento para em que momento que esse acionista de referência, esse acionista relevante, ele muda, né, de contexto e ele passa a atuar efetivamente como acionista controlador. Mas de antemão, repito, de antemão você não pode partir do pressuposto que um acionista de referência necessariamente detém o controle da companhia. Na verdade, você não deve fazer isso, porque, na verdade, ele deveria ser um acionista que cumpre funções importantes, agregando valor à empresa, né? Ajudando na boa condução dos negócios da companhia, e não no sentido oposto, né? Destruindo o valor da companhia. Acho que no primeiro momento é isso, Giane, e devolvo aí para vocês e a gente volta nas perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada, Flávia. Só para agregar, Flávia, a CVM tem algumas decisões, principalmente quando ela analisa a tag along. Quando ela tag along, para quem, o público é amplo, né? Para quem não sabe, é o direito do minoritário acompanhar a venda de um controlador. Né? Se você está comprando controlador, você tem que comprar quem quiser exercer tag colado na venda. Né? Então, ali você tem algumas discussões em que o CVM olhou e falou, olha, não, você não tem que tag along porque eu não sou controlador. E aí ela foi lá e falou, não, ó, tem 3 exercícios seguidos, você prevalece, elegeu a maior parte dos administradores, você está em estado, você tem a companhia é muito dispersa. Então, você tem um outro caso, indiretamente, quando estava julgando o tag along. Assim como você tem vários casos em que a CVM falou, não, isso aqui foi uma maioria circunstancial. Então, Exato. Mas ela vai estar atenta a essa questão do oportunismo. Porque vai acontecer o oportunismo. Então, a gente não está dizendo, acho que é o mercado um pouco só, antes de passar para cá, não, ninguém aqui é naíve de achar que não vai ter um oportunismo. Esse, infelizmente, vai acontecer. Mas a legislação está aí, ela é capaz de identificar o controle, só que é aí que a gente precisa discutir quanto que a gente precisa evoluir ou não nisso, porque eu preciso enxergar a estabilidade daquele controle. Porque o controle é a capacidade de prevalecer sempre que eu quiser. Se eu tenho que articular, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, então você não tem o controle. Mas só para dizer que tem um pouco aí quando vem a tag. Perfeito. Obrigada, Cacá. Tudo bom com você, querido? Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Privilégio estar aí com todos vocês, Richard, Flávia, né? Sempre aprendendo muito quando a gente está junto, né? Bom, eu vou fazer uma abordagem um pouco, talvez, sobre a ótica do investidor, né? Então, de alguma maneira, crescimento, né, da presença do acionista de referência se dá também via a mudança do passivo que a gente tem na indústria de investimentos, né? E aí, falando um pouco da indústria de fundos especificamente, né? Porque você, obviamente, tem ali os investidores se tornando acionistas de companhias diretamente, não é? Quer seja de forma minoritária, quer seja na forma de controle, como nós comentamos, né? Mas sem entrar em números ou coisa do gênero, eu tenho a impressão que a própria evolução do mercado de capitais trouxe a evolução da presença desse acionista, não é? Por quê? Porque na medida em que você, claro, você fazer uma estruturação de uma operação de mercado de capitais e a mais, digamos assim, a que mais diz respeito a tudo isso que nós estamos falando, seria um IPO, não é? Ou seja, a empresa se tornar uma empresa pública, uma empresa listada em bolsa, não é? E isso traz toda uma nova dinâmica para a empresa. Mas a gente não pode esquecer qual é o princípio de você listar uma companhia numa bolsa de valores. A Flávia, obviamente, sabe muito melhor do que eu sobre isso,
Mas claro que ela está, entre outras coisas, buscando melhor governança, melhor controle, mais transparência e também está encontrando uma forma de financiamento de longo prazo da sua atividade, não é? Então, todas essas questões são muito relacionadas com o crescimento do acionista de referência, porque, obviamente, muitas empresas buscaram esse caminho exatamente por essas razões que eu comentei. Então, feito essa primeira reflexão, né, das possíveis origens da presença do acionista de referência, eu vou falar um pouco do outro lado da coisa, né? Quer dizer, que é bem o que a Flávia falou. Não dá para a gente simplesmente entender que é um vilão ou que é um oportunista. Não é? Não dá para a gente fazer uma compreensão direta para um único caminho. Por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso, trazendo luz a esse tema, né? Ou tentando, no mínimo, tentando encontrar luz, né, para esse tema. E aí eu vou falar um pouco, né, de grandes investidores, né? Obviamente eu estou aqui também falando um pouco de BlackRock, né? E é muito interessante perceber que alguns anos atrás ninguém falava muito sobre a importância de investidores, né, institucionais como uma BlackRock, como uma Fidelity, como uma Vanguard, tantos outros que têm participações relevantes em muitas empresas. O que acontece? A percepção é que, efetivamente, e um ponto importante também, que eu queria assinalar, que é o comentário que a Flávia fez, né? Que não significa que a presença de um acionista de referência seja relevante só naquelas que têm o controle disperso. Tem importância também nas empresas que há um controle claro. Né? Então, você tem diversos casos que você tem o controlador, que é majoritário, é um acionista majoritário, 50+1, mas você tem aí um conjunto de acionistas de referência que têm participações relevantes e que podem influenciar muito nas decisões das companhias. Né? Então, é bom sempre lembrar disso. E aí, tem um lado, né? Tem aquele lado que a gente sempre fica ali de olho em que oportunidades, né, que o acionista de referência pode estar encontrando e que pode, eventualmente, provocar conflitos de interesse e tudo mais, que está contemplado. Né? Está lá na lei das SAs, contempla, Código de Stewardship, não é? Código de Governança, IBGC, tudo isso contempla, né? A própria B3, né? Está lá, tudo isso contemplado. Mas o acionista de referência, como um acionista de referência como um institucional, como uma BlackRock, como essas outras que eu trouxe o exemplo, tem uma questão que eu vejo como fundamental, e aí esse acionista de referência pode trazer algo de muito positivo para as companhias. Não é? Esses gestores, eles têm o dever fiduciário. Não é? Eles têm o dever fiduciário. A principal obrigação, não é, que um gestor de recursos de terceiros tem, e aí, de novo, né, a Flávia é que conhece esse negócio, mas é isso, é a questão fiduciária. E essa questão fiduciária acaba sendo relevante porque, a hora que você olha quais são, isso, hoje em dia, uma boa parcela desses gestores tem tudo isso muito bem documentado, não é? O que ela espera de uma companhia. Então, questão de conselheiro independente, a questão de visão estratégica de longo prazo, a questão de remuneração compatível. Opa, deu uma saidinha aqui. A questão de compatibilidade da remuneração com os objetivos financeiros da companhia. Todas essas questões estão lá, documentados nos princípios e propósitos que tratam do posicionamento daquele investidor, da expectativa daquele acionista, nesse caso, ele é um acionista, com relação à empresa e suas decisões. Então, tudo isso, eu acho que é muito importante, porque é um outro lado que a gente tem, né, no que diz respeito ao acionista de referência. É outra dimensão que não diz respeito somente, eventualmente, a acionistas de referências que podem estar buscando, em seus objetivos, talvez mais de curto prazo, ou enfim, você tem aí várias questões que a gente pode conversar a respeito hoje, mas que não necessariamente estão buscando aquilo que é adequado, vamos dizer assim,
que é sustentável no longo prazo para a perenidade da companhia. Mas hoje eu acho que você tem essa presença também do acionista de referência que vem por esse caminho, que pode trazer contribuições interessantes para a companhia investida, na medida em que o retorno que ele tem que dar para o seu investidor no longo prazo tem que ser condizente com as suas responsabilidades fiduciárias, não é? Então, acho que é alguma coisa também para a gente olhar e discutir. Obrigada, Cacá. Olha, antes de começar a ler as perguntas, já tem várias ali no nosso chat. Eu queria fazer a primeira pergunta, se vocês me permitem. Vou abusar aqui da prerrogativa de estar coordenando o debate. Vocês falaram várias vezes algo que me parece que é a tal da múltiplas facetas aí para definir o que é controlador, o que é minoritário, quando é referência, enfim. Essas múltiplas facetas ajudam ou atrapalham? E já emendo uma segunda pergunta, se é possível definir critérios mais objetivos para qualificar o que é um acionista de referência. Se isso seria algo de fato importante ou não, ou se como está definido hoje, aí, o que me parece um pouco cinzento ou não tão objetivo é adequado. Aí, quem quiser responder, fique à vontade. Posso começar aqui, vamos lá. Eu gosto muito da legislação brasileira. Eu acho que ela é uma das mais avançadas do mundo. Porque quando ela vem... Porque a gente tem que pensar que também as questões até ruins do mercado podem acontecer de tudo quanto é lado. Então, por exemplo, quando eu digo que o controle... Quando eu falo objetivo, o que é ser objetivo? É 50 mais 1? Ou é 40 mais 1? Ou é 30? O que é ser objetivo? O mais clássico é 50 mais 1. Né? Então, quando a lei fala, não me importa se você é credor, minoritário, majoritário, não me importa, eu quero saber se você prevalece sempre, você tem o poder de prevalecer na Assembleia sempre, você elege a maioria dos administradores sempre, e você efetivamente dirige a companhia. Então, o critério mais elástico parece ruim, mas é bom. Porque não adianta vir controlador disfarçado com 30%. A Vale tinha 33%. Se alguém tivesse definido lá, super feliz, de boa fé, achando que estaria super contribuindo no mercado, vou definir o objetivo quando ele tiver 30%. A Vale tinha 40%, a Vale tinha 33%, a Vale Par. Então não é mais controlador. Olha que bonito. Então, quando eu tiro esse critério numérico e vou para o critério aberto, eu tenho capacidade de enxergar o controlador, ainda que ele não esteja se mostrando como controlador. Eu até, desculpa falar, eu vi uma pergunta do Arthur Neves aqui no chat. Tudo bem, Arthur? E o Arthur falou, não, para mim porque ele elege a maior parte dos controladores, dos administradores. Mas olha que interessante. Se ele elege a maior parte dos administradores, se ele prevalece na Assembleia, ele pode se chamar do que ele quiser, ele será controlador. Olha a beleza da lei. Se ele efetivamente prevalece nas assembleias, se ele elege a maioria dos administradores e ele efetivamente participa de tudo, isso é a definição clássica do controle. Então, aí não adianta botar uma bandana de ações de referência. Agora, eu tenho que esperar alguns exercícios, esse é o grande ponto, talvez, para ver se esse é uma estabilidade de controle, né? Porque também não adianta eu prevalecer uma e na seguinte eu perdi, eu comecei a briguei com a BlackRock contra mim e perdi a eleição. Então, prevalecer uma... Então, resumindo, eu gosto do conceito mais aberto da lei, que me permite pegar... Foi assim que a CVM, às vezes, conseguiu aplicar tag along numa situações em que não aparecia um controle claro. Ela só conseguiu que ela falou, desculpa, aqui tem o controle. E ela foi, no fato, caso a caso. Então, respondendo à pergunta direta, eu acho que o conceito da lei de controle brasileiro é muito bom. A jurisprudência seguida deveria estabilizar melhor as hipóteses. Então, não sei se Flávia e Cacá querem complementar. Eu acho que é bem por aí, Richard. É confortável a gente ter um número, né? A matemática nos dá conforto, não necessariamente é a melhor estrutura possível, porque você sempre vai se deparar com esses casos em que, opa, então, ao invés de 30, eu vou ficar com 29 aqui, não me enquadro.
Então, acho que assim, dá conforto, né? Objetivar isso, dá conforto, mas não necessariamente a gente está diante da melhor solução. E eu queria só reforçar, se Cacá me permite, um ponto que ele trouxe que eu acho que vale a pena aqui. A questão da fidúcia, né? Desse acionista, desse investidor institucional, não necessariamente ele tem o intuito ou tem o objetivo de exercer o controle na companhia, mas ele simplesmente está cumprindo o dever de fidúcia que ele tem com os seus investidores, né? Ele tem um dever de fidúcia de cuidar daquele investimento. E se ele está fazendo isso, ele está fazendo exatamente o que ele deve fazer. Não necessariamente ele está ali com a intenção de atuar como controlador. E aí pode ser um controle meramente circunstancial, como o Richard bem pontuou, né? É diferente dele sempre eleger os administradores. E ainda assim, né, a gente vai precisar enfrentar a questão de modo permanente. Porque se você tem 20% e existe a possibilidade de outros, né, se combinarem, chegar a 50% e elegerem mais que você, será que o modo permanente ele está existindo ali? Não necessariamente, né? Então, como você bem disse, Jeane, são muitas facetas aqui para essa figura, mas eu acho que de antemão ele está ali protegendo o investimento, que é o dever que ele tem frente aos seus próprios investidores, né? Mas isso, Flávia, isso no caso de investidor institucional tipo BlackRock, mas você também tem uma referência que é um acionista físico, pessoa, não necessariamente eu tenho... É mais difícil ele ser um acionista que, né, no nosso conceito aqui, que ele seja um acionista são mais raros, tá? Não estou dizendo que eles não existem, né? O CPF, mas são mais raros. Normalmente, o acionista de referência, a gente está diante de um investidor institucional, né, que tem um poder, né, mais relevante dentro da companhia. Não que eles não existam, mas são casos mais raros, né? Eu vou dar uma passada aqui nas perguntas, porque senão a gente vai se perdendo. Uma perguntando para o Richard, é o Armando Henriques, se você vai abordar a questão de orientação do voto dos conselheiros pelo acionista controlador ou pelo acionista de referência antes de reuniões de conselho. Então, olha aqui, Armando, um grande abraço, bom ouvir sobre você também outra vez, tá? Mas vamos lá. O que também, para quem não acompanha muito, a lei societária brasileira, ela prevê a famosa orientação de voto. Não é que ela prevê isso expressamente, mas ela diz que, no parágrafo 8º do 118, que o presidente do conselho pode desconsiderar o voto contrário ao acordo. Então, lá, né, na privatização, assim, enfim... porque quando eu tenho um controlador, um acionista controlador, onde é que ele vota? Ele é acionista, ele só vota na Assembleia. O acionista não vota no Conselho, ele vota na Assembleia. E aí o que acontece? Aí ele elege a maioria dos conselheiros. Ah, que legal. Como eu elegi a maior parte dos conselheiros, os conselheiros que eu elegi lá vão fazer o que eu quero, mas não necessariamente, é voto por cabeça. Pode ser que o acionista controlador, o conselheiro indicado pelo acionista, vá lá e comece a votar contra o interesse dele. Ah, vou mandar ele embora? Vou, mas já foi, já votou. Então, a lei brasileira tem a questão de que os acionistas se reúnem em reunião prévia, vinculado ao acordo de acionista, regulam uma reunião prévia. Então, antes da reunião do conselho, os acionistas, não os conselheiros, votam, se reúnem, formam o voto que eles querem que o seu conselheiro dê lá embaixo e dá uma orientação de voto para ele. E aí ele é obrigado a seguir aquilo sob pena do presidente cassar aquele voto que ele está descumprindo o acordo. Isso tem para quem quer ter mais familiaridade no tema, tem uma carta, do IBGC soltou, Carta Diretrizes número 1. Pode baixar no portal do conhecimento do IBGC. Carta Diretrizes número 1. E ele fala, lógico, do ponto de vista de governança, a gente não gosta dessa figura, porque o controlador, ou a sua referência, quando ele indica o conselheiro, é óbvio, ele teve o momento anterior de escolher as pessoas que ele acha que tem alinhamento de pensamento com ele. E, portanto, é assim que eu controlo, entre aspas, lá embaixo. Agora, então não gosto, ninguém que é amante da governança gosta de orientação de voto. Mas é uma figura que está no direito brasileiro, ela é legal. Tem uma outra decisão da CVM que começou a dizer mais ou menos assim, mas, primeiro, se é ilícita a orientação, claramente não vale. Se é ilícita, roda quem mandou e roda quem cumpriu. Agora, se não é ilícito,
começa a haver um debate em que o conselheiro, Armando, poderia dizer que aquela orientação é contra o interesse da companhia, portanto, ele não vai cumprir. Aí é a questão que fica, mas se ele pode, sempre que ele achar que é contra, ele não cumprir, não estou falando de lícito, estou falando do ponto de vista de dois caminhos lícitos possíveis para a companhia seguir. Se ele pudesse cumprir todas, acabou o 118. E se ele tiver que cumprir todas, aí tem o 154 que diz que ele deveria votar independente dos que o elegeram. Então, essa antinomia da lei brasileira está aí. É um mecanismo de reunião prévia muito usado. Capital fechado, então, toda lei de joint venture tem essa figura. Ela não é uma boa prática de governança, mas ela é legal, salvo casos excepcionais. E era um mecanismo clássico de controle. Naquele exemplo que eu te dei da Vale, tinha reunião prévia. Porque aí eu asseguro que eu estou prevalecendo na Assembleia, asseguro que eu estou elegendo a maior parte dos administradores e ainda asseguro que vão votar como eu quero. Ou seja, é um requisito a mais, mas nem precisaria dele para caracterizar controle, tá? Então, é uma pergunta importante, mas ela não conecta com a questão do referência controlador, porque eu nem preciso dessa orientação de voto para ser controlador. Basta ter o poder de eleger, de eu prevalecer na Assembleia, eleger a maior parte dos conselheiros e efetivamente usar esse poder. Eu nem preciso da orientação de voto para ser controlador, só para dizer que como a lei, quando ela é mais ampla, ela é até boa. Eu não preciso ir a tanto. Antes disso, eu já caracterizei o controle. Então, se tiver um oportunista lá, estivesse jogando como controlador, ele será identificado como controlador, ou deveria ser, e aí vai sofrer as consequências de não ter se colocado desde o começo. Uma outra pergunta do Antônio Cocurulo. Uma questão é relacionada ao controle difuso. Como determinar um controle efetivo? Aí, quem quiser responder. Flávia, quem puder, é o começo da aula. Acho que é um pouco do que o Richard trouxe lá no início, né? A gente define um pouco controle de direito, controle de fato, né? Mas a lei, ela é a nossa principal auxiliar aqui, né? Elege maioria de conselheiros e dirige os negócios efetivamente da companhia. Essa é a definição de controlador, né? Então, você precisa juntar esse pacote para conseguir caracterizar o controle efetivamente, né? Só queria voltar no ponto do conselheiro, que o Richard só complementar. Nosso querido Emílio Carazai sempre diz que todo conselheiro deveria ser independente por essência, né? Mas a lei trouxe essa reunião prévia, ela é legal, né? Ela está num dispositivo da lei. Então, apesar de ser questionável aí do ponto de vista de governança, é um procedimento lícito, né? Mas, enfim, que todos pudessem ser independentes de todo modo, né? Seria o melhor dos mundos, certamente. Flávia, você sabe que a lei brasileira nem tinha, até o ano passado, um ano e meio atrás, nem tinha o Conselho Independente, porque na lei fala 2021. Todo em agosto de 2021 que entrou na lei, né? Todo conselheiro deveria votar na terceira companhia, mas aí Nelson Rodrigues, a vida como ela é, a figura do conselheiro independente veio e falou, olha, a governança veio, e aí a governança sempre vai na frente, aí depois vem a lei e consolida aquilo que a governança já vinha pregando. Por isso que eu acho que a governança pode debater o papel da sociedade de referência, tratá-lo como eu trato o investidor institucional clássico, exigir dele algumas questões, a gente tem mais 30 minutos para evoluir nisso aí. É uma contribuição aqui do Elton Flávio Silva de Oliveira. Boa noite. Vocês acham que uma regulação efetiva seria equiparar o acionista de referência para fins de deveres sociais que o controlador tem junto aos stakeholders, questões de boa conduta, não votação em conflito de interesses, etc.? Não seria equiparável para fins de venda de ações como tag-along, etc.? Em suma, acionista controlador e acionista de referência seriam iguais em termos de direitos políticos? B. Seriam diferentes, portanto, quanto aos aspectos patrimoniais? Acham que é uma boa linha de aprimoramento? Eu acho muito boa essa ponderação do Elton. Você sabe, Elton, que tem uma decisão da CVM que fala disso, né? Eu não lembro se ela foi uma decisão ou foi uma manifestação num pedido de OPA, de oferta pública de ações integral, mas que um dos conselheiros, não lembro se foi uma decisão colegiada, mas ele votou exatamente nessa linha. Ele falou, olha,
Uma coisa é o 116, quando eu caracterizo o controle. Por que é importante caracterizar o controle? Porque já tenho eleições separado de minoritário, eu tenho o abuso de poder de controle, então eu tenho um conjunto de direitos e obrigações que nasce da caracterização do controle. Tá? Mas, para efeito, por exemplo, de tag along, então não vale. Então, eles fizeram a diferença entre 245, 54, lembrei, esqueci do artigo, e o 116. 254A. 4A lá, né? Então, no fundo, eu falo, ok, então, se você tem um poder relevante, então você deveria atuar no interesse. Agora, olha que interessante. No fundo, afeta muito mais a questão do direito minoritário, da eleição separada. Por quê? Na sua linha, Nelton, uma eleição separada passaria a valer, mas não o tag along, que é patrimonial. Por que eu falo que afeta muito mais? Porque a legislação brasileira ela já diz que qualquer acionista, seja ele minoritário, majoritário, controlador, ele tem que votar no interesse da companhia, ele responde para o abuso de poder de voto e ele não pode votar com conflito de interesse. Então, isso já vale para a coletividade de acionistas. Então, na sua linha, eu não valeria para um tag along, mas valeria, por exemplo, para ter o abuso de poder de controle e para ter a eleição separada. É um caminho, é um ponto interessante discutir. Eu vi essa decisão quando estava discutindo se era ou não controlador, e aí alguém falou o seguinte, não, ele mas acho que não deve valer para o 254, porque no 254 ele era muito enfático de alienação de controle, e aqui eu só estou equiparando para... Então, bom ponto, acho que é um caminho talvez de ser melhor estudado para ver se seria um caminho. Cacá, eu queria ouvir você um pouco sobre isso. A BlackRock tem participação relevante em grandes empresas aqui, em tudo quanto é parte, 5, 6, 7 ou 10%. Qual que é a visão de vocês dessa proposta aí de separação de votações, responsabilidades? Olha, a BlackRock tem assim, a BlackRock, eu diria assim, a gente fala da BlackRock, claro que quem conhece um pouco melhor, mas eu vejo pelo mundo aí desses investidores institucionais que há uma semelhança muito grande, né? Então, primeiro, a principal característica é que eles têm como princípio o engajamento, não é? Então, esse investidor não quer colocar um conselheiro, por exemplo, né? Ele gosta que as empresas investidas tenham conselheiros independentes, né? Então, ela incentiva o conselheiro independente. Esse é só um exemplo, né? Mas ela não indica nenhum conselheiro por ser um acionista de referência, não é? Esse é um exemplo. O outro é a questão que também ela sempre busca o voto independente. Esse é um ponto importante. Ela, pelo dever fiduciário que ela tem com a sua base de investidores, ou seja, todos os produtos que ela faz à administração, ela tem que ter a independência. Então, ela tem os seus princípios, né? Ela tem tudo. E aí, o que eu diria assim, qual é o fato, né, que eu vejo como o principal aspecto, né? E para ela, obviamente, ter muito claro, né, esse posicionamento, um ponto fundamental é a transparência. E eu acho que assim, esse é um ponto que eu queria tocar e aí ouvir um pouquinho mais até da Flávia e do Richard, né? Qual é o papel da transparência nisso, né? A transparência do voto. Então, por exemplo, muitos investidores institucionais, né, e a BlackRock faz isso aí através de uma área, e só aqui fazendo um disclaimer, essa área da BlackRock é completamente segregada de todas as atividades da empresa. Né? Então, o portfólio manager, né, ele sabe tudo que a área de stewardship da BlackRock pensa, mas ele tem independência de fazer a seleção do papel. Não é? Então, essa segregação é muito importante também nessa questão fiduciária. Mas o que acontece? Nós publicamos todos os votos, são transparentes. Então, todos os temas que vêm para uma assembleia numa empresa investida pela BlackRock, você vai ver lá, em lugar público, como é que ela votou. Então, eu vejo assim, uma questão fundamental é a transparência, né? Sem dúvida nenhuma. E aí também coloco aí para a gente falar um pouco sobre esse tempero, até que ponto e onde que a transparência efetivamente ajuda
esses pontos cinzentos, né, que a gente tem na questão dos votos que os acionistas falam. E aí, independente se minoritário, se controlador ou se de referência, no caso da nossa conversa aqui. Flávia, quer começar? Acho que sim, não, excelente ponto, Cacá. E eu acho que vai para além do voto em si, né? Acho que alguns amigos aqui, alguns colegas tiveram, né, recentemente com o IBGC na jornada da Inglaterra, e lá a gente ouviu alguns investidores institucionais e eles falavam: olha, eu não fico só dialogando com a companhia para sugar informações da companhia, né? Até porque, né, a maioria deles tem um compliance super rígido, super rigoroso, então a disponibilização ali de documentação pública exclusivamente, né? Mas não, eu levo para a companhia, também tem uma atuação ativa junto à companhia, né, buscando trazer boas práticas, influenciar em boas práticas dentro da companhia, né? Então, acho que essa dupla, né, transparência por parte dos investidores institucionais, transparência por parte da companhia, né? O que está se votando está claro, né? É algo ali óbvio para todo mundo, e essa interação, o investidor que é um acionista de referência vis-à-vis a administração da companhia, de novo, a gente chega num lugar de agregar valor para né, para aquele negócio. E agregar valor ganha todo mundo, né? Ganha o investidor, ganha a companhia, ganha a sociedade em última instância. Então, acho que é bom, né? Nunca vi transparência excesso de transparência, nunca vi ser ruim. É óbvio que aí tem que ser uma informação de qualidade. Se você sai despejando informação para todo que é lugar, você acaba se perdendo naquela miríade de informação. Então, informação de qualidade, ela é sempre super bem-vinda. Eu queria só agregar, Cacá, só para trazer, Rit. Transparência é um princípio baseado na governança, né? Mas talvez, assim, para o nosso evento de hoje, a transparência de quem é acionista de referência. Porque, pelo formulário de referência, eu já tenho que indicar os acionistas com mais de 5%. Então, você enxerga ali. Mas se eu estou na posição de acionista de referência, eu tenho que me colocar como acionista de referência. Eu tenho que dizer que eu sou acionista de referência, porque eu acho que ele pode evoluir para exigir dele um stewardship, uma atuação compatível com o peso dele. Eu não vou tratá-lo como controlador, a não ser que ele seja controlador. Então, acho que tem duas questões aqui. Eu acho que a transparência ajuda também a gente enxergar rapidamente quando você está diante de um controlador, portanto, ele não é claramente uma referência. E eu acho que é aí que eu coloco, Flávia, que talvez aquele critério dos 3 meses, olha como o critério dos 3 anos, como a objetividade às vezes é ruim. Então, hoje em dia, todo mundo, até historicamente, usa 3 eleições. Nos dias de hoje, 3 eleições pode eventualmente ser uma eternidade, né? Pode ser uma eternidade, principalmente se outras circunstâncias, outros elementos do caso, claramente mostram que eu estou diante do controlador. E a gente teve alguns casos no mercado brasileiro que era meio evidente na partida que, a não ser que ele perdesse a ação, que ele seria controlador. Não deu outra. Foi reconhecer lá na frente, mas ele claramente, de cara, trocou todo o conselho, sentou na cadeira, mandou embora, aconteceu, desfez negócio. Então, eu acho que, como a lei não fala de 3 exercícios, eu acho que a jurisprudência da CVM deveria evoluir para enxergar quando outros sinais indicam que a probabilidade dele não prevalecer é quase zero. E a partir do momento que a probabilidade dele não prevalecer é quase zero, de hoje até o futuro, aquela incerteza sumiu, e aí eu trato ele como controlador. E a transparência é que ajuda nisso. Então, de você enxergar todos esses movimentos, né? Onde ele está votando, que ele está sentando, como é que ele vota. Então, gosto do elemento de transparência. E, de novo, acho que vale a pena, quem tem as suas referências, se colocar como acionista de referência. E aí tem um olhar, primeiro, de stewardship dele em relação à companhia.
e a sociedade demandar dele, a governança demandar dele uma atuação de stewardship, assim como a gente demanda do investidor institucional clássico, mesmo que ele... É que o próprio conceito de ações de referência, no limite, todos são, né? Mas você tem aquele ações de referência que tem menos influência e tem aquele que claramente está ali tangenciando no controle. Então, acho que a gente tem que saber diferenciar esses casos, exigir de que quem seja ações de referência, diferenciá-lo de um mero investidor institucional numa posição mais minoritária que vota. Acho que tem que evoluir para isso, claramente identificar, aí sim demandar dele um stewardship, mas não necessariamente jogando para controlador, e evoluir na jurisprudência para que, se tiver outros casos que realmente está muito claro, tem vários fatos que no seu consolidado mostram que, peraí, você está diante de um controlador. Aí você tratá-lo como tal e exigir dele se posicionar como tal. Então, acho que dessa pergunta aí que você fez aí, a cada transparência, tem várias facetas também. Uma delas é essa aí. Deixa eu só... eu queria só assinalar 2 pontos que vocês comentaram, Richard e Flávia, que eu acho muito importante, né? Eu acho que a questão da transparência, ainda que possa parecer muito óbvio, né, que você tem, é o que você falou, é princípio basilar da governança, né? Só que, assim, muitas vezes a gente parte para algumas soluções muito prescritivas porque elas são mais cômodas mesmo, que nem você falou, né? Eu coloco alguma coisa prescritiva, mas quando a gente fala de governança, eu acho que tem uma questão principiológica e qualitativa que só através de transparência e caminhos que tratem da informação e, eventualmente, também da supervisão em torno da informação, porque esse é um outro ponto também, né? Que a gente está falando do regulador, mas a gente não fala muito do regulador sobre a perspectiva de supervisão também, que é um outro elemento muito importante nessa conversa toda, né? Porque você tem o regulador que faz as regras para você seguir e você tem a regulação que você faz, obviamente, para exercer o papel de supervisão, que também, na minha visão, tem um papel muito importante quando a gente trata de temas dessa natureza. Mais uma pergunta aqui do Tiago Balbino. O artigo 243, inciso 1º e 4º da LSA, define a sociedade coligada e traz o conceito de influência significativa, poder de participar das decisões das políticas financeira ou operacional da investida sem controlá-la. Esse conceito pode ser empregado para identificar o acionista de referência também? Ele seria um pedacinho, porque você vê que o próprio conceito, ele termina falando sem controlar. Ele tem influência sem controlar. Então, ele é um conceito mais para achar suas referências, concordo, mas não é suficiente para ter controle, porque o controle, de novo, eu preciso prevalecer na Assembleia, eu preciso eleger a maior parte dos conselheiros e eu preciso efetivamente influenciar. Mais que influenciar, eu preciso dirigir. Não basta só influenciar quem manda no lugar. Não, eu dirijo porque eu vou ouvir o que me influencia, mas decido eu. Eu vou ouvir quem me influencia, mas decido eu. Então, o conceito é importante, mas ele é mais importante para enxergar uma acionista de referência do que o controlador. Mas como acionista de referência, sim. A influência significativa é um conceito já bem trabalhado, tanto na contabilidade, nos CPCs, quanto no direito. Então, a influência significativa é algo que a gente já conhece, né? O que a gente está só dizendo que é influenciar significativamente não significa, não é suficiente por si só para caracterizar controle. Controle é muito claro. Tem que ter tem que ter poder suficiente para prevalecer em todas as assembleias e eleger a maior parte dos administradores e efetivamente exercer o seu poder de dirigir a companhia, de dirigir no sentido de dar as orientações, controlar, o conselheiro, né? O conselheiro que não fizer o que eu quero manda embora, é assim, entendeu? O Wilson pergunta: a estrutura dual class não seria uma forma de regular melhor o acionista de referência? Pode ir, Flávio, pode ir. Se eu puder começar nessa, eu acho que a dual class share ela está mais relacionada com o acionista com um tipo de acionista controlador, né? Em que ele vai manter o poder de dirigir a companhia, ele vai manter o poder de controlar a companhia, mas com desequilíbrio, e aqui essa palavra não tem uma conotação negativa necessariamente,
com um desequilíbrio entre o quanto ele está aportando economicamente e o quanto que ele tem de direito político. Então, ele tem mais direitos políticos que os outros acionistas, considerados acionistas minoritários, porque a ação dele vale mais votos que a ação do acionista minoritário. Então, ele continua caracterizado dentro da figura de acionista controlador, porque cada ação dele vale mais que a ação do minoritário. Então, eu acho que o dual class share ela se aproxima mais da figura do controlador, né? Um arranjo de controle diferente, mais do que acionista de referência. Tá? E dessa linha, Flávia, aliás, até para quem quiser, acho que está disponível lá na Capital Aberto, tem lá o Governança e o Futuro, tem todos os outros 3 que a gente fez. Um deles era voto plural, que a Flávia estava também comigo, e lá está até gravado. Lá a gente fala bem, o voto plural é uma ação até 10 votos. Então, isso, na verdade, é justamente para, nas empresas, principalmente as startups, estou abrindo capital, que eu quero manter o fundador, durante até 7 anos eu poderia ter uma ação 10 votos. Portanto, eu, minoritário, sou controlador absoluto, porque eu sou minoritário em termos de participação societária, mas eu controlo porque eu tenho a maior parte dos votantes, porque eu nem preciso ter muito, basta ter cada ação minha 10 votos. Né? Então, não acho que esse instrumento vai nos ajudar na questão das suas referências. Acho que nessas referências, acho que a gente vai caminhar para transparência, para identificar ele melhor, para a jurisprudência evoluir, que em determinadas circunstâncias não precisa esperar 3 exercícios, se todo o conjunto da obra demonstrar que eu estou controlador de fato. Eu não acho que pelo fato de eu prevalecer em uma ou outra assembleia, eu sou controlador de fato. Eu acho que é muito simplista esta caracterização. O que eu quero ver é quanto que aqueles movimentos, a maioria dos dois brigam lá e já está cada um para um lado. Então, era claro que não tinha um controle. Então, o controle não pode ser caracterizado só porque eu prevaleci em uma ou duas. Mas a gente sabe que tem circunstâncias que está meio evidente ali, né? Então, acho que a transparência, a jurisprudência evoluindo para quanto tempo, o que eu preciso para caracterizar um controlador que está disfarçado de acionista de referência, porque isso vai ser saudável para o mercado. Quando eu enxergar quem é a acionista de referência, o que eu espero dele, e que circunstâncias que eu já tenho na lei, eu acho que não preciso melhorar na lei, mas a jurisprudência ou a governança começar a sinalizar quando é que eu caracterizo ele controlador. Eu não, volto a dizer, não acho que é porque ele prevaleceu na Assembleia que ele é controlador de fato. Controlador da lei não existe de fato de direito. Controlador de fato é aquele que prevaleceu hoje em dia 3 assembleias seguidas. Para quem gosta de critério objetivo, está dado. Se você prevaleceu 3 assembleias seguidas, na Assembleia, elegendo uma parte e dirigindo, você é controlador, com qualquer bandana que você queira pôr na testa. Mas hoje, talvez o 3 exercício era muito. Então, eu acho que a voto plural não vai nos ajudar nisso, viu, o Carnevale? O Luiz Antônio Grisotto Lacerda tem uma dúvida. O acionista que elege a maioria do conselho com prevalência, mas não exerce influência nas decisões do conselheiro eleito por sua indicação, é controlador? É considerado controlador? Elege, mas não exerce essa influência? Olha que interessante, né? A lei diz que para caracterizar o controle, ele precisa exercer também. Mas o que é exercer? Né? Porque, veja, vamos lá, gente. Podemos mudar a lei societária. A lei societária diz 3 requisitos. 4. Eu preciso ter o poder de prevalecer em todas as assembleias, não pode ter certeza, ela tem o poder para isso, prevalecer na assembleia, de modo permanente. O permanente não precisa ser 3 anos. Hoje é 3 anos, mais ou menos, que se acomodou, né? A gente até está discutindo se não dá para, em certos casos, achar permanência em outras circunstâncias, mas eu preciso prevalecer, ter o poder de prevalecer nas Assembleias Gerais de modo permanente, eleger a maioria dos administradores e efetivamente dirigir. Então, o efetivamente é uma condição de controlador. Então, se você tiver um minoritário, um controlador de 40%, se ele não vai na Assembleia, ele elege a maioria, mas nem vai, ele não é controlador. Olha que interessante pela lei brasileira, talvez seja esse o ponto. Mas eu acho que o ponto aqui importante é que não necessariamente ele precisa influenciar o conselheiro que ele está elegendo. O simples fato dele exercer o poder dele, elegendo a maioria do conselho, ele está dirigindo os negócios da companhia.
Definitivamente sim. Ele não precisa guiar o voto do conselheiro para ser caracterizado como controlador, tá? Mas ele está exercendo, ele está dirigindo a companhia sem dúvida nenhuma, né? Ele não dirige se ele nem aparece na Assembleia. Mesmo ele tendo 60% do capital da companhia, ele está em casa dormindo. Aí não dá para a gente dizer que ele está dirigindo a companhia, né? Mas, caso contrário, né, se ele traz um corpo de administração para a companhia, ele está dirigindo os negócios, sem dúvida Sabe, alguma. Flávio, até tem uma decisão da CVM, do caso lá da Sabesp, com uma disputa de água, se raciona para água, ou se usa para energia, e que a CVM até olhou e falou assim, olha, o controlador deveria, nem pode se omitir, ele deveria até ir lá e se posicionar, porque ele tem que dirigir, mas a lei realmente é que ela fala, e efetivamente usa. Como é que a gente interpreta e efetivamente usa, né, esse poder? Indo lá e votando. Acho que ficou mais fácil a resposta da Flávia. Então, eu não preciso ter essa vinculação de voto para caracterizar esse controle. O fato de eu efetivamente exercer, ou seja, eu efetivamente prevaleço na Assembleia, e eu efetivamente exerço a maioria dos membros, eu sou controlador. Tem uma pergunta aqui. Eu poderia, Flávio, perdão, Flávio, Cacá, eu poderia ir na Assembleia e não eleger a maioria dos administradores. Por exemplo, eu compareço à Assembleia, mas abro mão de eleger a maioria dos administradores. Os maiores conselhos. Olha que interessante. Eu talvez já não esteja mais diante do controlador. Talvez não. Eu não estou prevalecendo, eu não estou elegendo uma parte. Estou abrindo mão de eleger a maior parte dos administradores. Em favor, por exemplo, de dependente, minoritário. Então, você vê a beleza da lei. A lei não exige essa vinculação lá embaixo dessa orientação. Você vai ser controlador pelo simples fato de comparecer à Assembleia, sempre prevalecer e eleger a maioria. Assim como se você não fizer isso, você não é um controlador. Tem mais dúvida aqui do pessoal. O Arthur Neves pergunta, na tua opinião, eu acho que é para você, Richard, na sua opinião, se o tema é regido por lei, qual a razão de ocorrer cláusulas estatutárias para nomear o que a lei já define? Não, vamos lá. Primeiro porque as leis é muito dispersa, né? A própria lei obriga você a ter um estatuto, porque lá no estatuto você vai regular uma série de coisas. Algumas delas realmente repetem a lei, outras não. Elas regulam a lei, eles amplificam a lei, né? Então, por exemplo, essa questão de caracterizar o não controlador não está no estatuto, né? O estatuto vai estar lá, o objeto social, o capital social. Às vezes vai botar os poderes da Assembleia repetindo o que está na lei. Aí é mais didatismo do documento do que, no fundo, o que vale é a lei, e a lei exige um estatuto social que discipline o que está na lei, e especificamente em relação àquela companhia. Mas eu acho que, nesse ponto, eu não tenho visto muito os estatutos que replicam desnecessariamente a lei. Eu acho que está bem colocado, essa questão está bem posta, viu? Pode até ter um excesso aqui, mas eu não tenho visto, não. O Arthur Damasceno pergunta, questão de temporalidade, todos os acionistas de referência são ou há situações que estão? Pode acontecer do acionista de referência não ser percebível por uma questão de tempo? Cacá, você quer falar essa aí? É boa. Não, acho que essa pergunta é muito boa e se conecta aí com várias questões aí que nós discutimos ali, como, vamos dizer, que caracterizam um acionista de referência, né? Porque você pega, por exemplo, tem um investidor, e aí essa pergunta é boa, por exemplo, que eu vou dar, porque é uma coisa muito interessante, né? Que é o próprio caso da BlackRock, né? A maior parte das participações da BlackRock nas empresas se dá através de gestão passiva. Gestão passiva significa um ETF, que é um fundo transacionado em ambiente de bolsa, que segue o índice, não é? E a participação das empresas nesses índices, elas são variáveis. Você tem rebalanceamentos, você tem várias questões e as próprias transações provocam isso, né? Então, muitas vezes você vê lá a BlackRock fazendo um anúncio que, de repente, ela se tornou acionista com X% de participação, né? De participação acionária naquela empresa. Aí, a hora que você vai ver, é uma participação passiva, não foi uma decisão de investidor, né? Então, isso varia muito. Né? Então, isso implica no quê? A posição como acionista de referência, acionista relevante,
também vai sofrer essas variações de uma forma completamente passiva. Então, por isso que muitas vezes questões quantitativas, questões temporais muito objetivas, não significam ser a melhor solução para você qualificar um acionista de referência como controlador ou não, não é? Então, eu acho que eu iria muito por esse exemplo, que eu acho que é algo que acontece de uma forma razoavelmente frequente. Eu falei da BlackRock, mas também você vai encontrar aqui no Brasil mesmo, você vai encontrar gestores, né, que eventualmente podem usar estratégias de seguir, né? E obviamente nós estamos falando no índice que é uma referência, né? Então isso por si só já determina muitas vezes as estratégias que os gestores estão executando, né? Kaká, mas olha que fantástico, né? Você vê, você citou um exemplo que eu não sei nem se eu chamo de acionista de referência. Ele é passivo. Exato. Então, não é o fato de ele ter 8%, 6%, que ele é um acionista de referência, porque nesse é o caso, como ele é passivo e está na política interna do fundo, que ele não vai se envolver, ele não é acionista de referência. Ponto. E o Gasparino botou no chat aqui, eu achei, obrigado, Gasparino, ele citou Eternit, Vale e Eletrobras como 3 casos e que, mesmo tendo 26%, não prevaleceu. Então, a gente tem que olhar a beleza da lei, que dá essa flexibilidade, e entender que eu vou ter, sim, uma pessoa com 8%, 10% que é passiva, então não é nem essa diferença. Eu vou ter outro com 20%, que está disfarçado dessa diferença, mas ele prevalece em todas as assembleias, ele elege a maior parte dos administradores, e ele grita no mercado, ele nem disfarça. Então, esse conjunto da obra, de repente, ele é um controlador, de repente, ele é um controlador. E eu tenho outro que não, ele tem tipo, 30%, ele grita, ele faz, mas dependendo da composição, ele perde. E, Richard, para complementar, para fazer mais bagunça ainda nesse nosso evento aqui, você pode ter o mesmo acionista, a mesma pessoa, né? Que ele tem os mesmos 25% na companhia A e na companhia B, mas na companhia A ele tem um acordo de acionistas que é um acordo meramente de proteção, né, para dar alguns direitos essenciais para ele, porque ele é um acionista de referência, mas ele continua minoritário, é tipicamente o que a gente chama de acordo de minoritário, né, um acordo de voto de minoritário. Só que esse mesmo acionista na companhia B, ele tem um outro tipo de acordo de acionistas em que ele já se vincula ao controlador. Então, nessa outra companhia, ele tendo o mesmo percentual, ele não é mais um acionista de referência, ele é uma pessoa vinculada ao controlador. Então, assim, o céu é o limite aqui, né? Nessa brincadeira. Jane, estamos chegando no final, né, Jane? Eu vou ler um comentário aqui feito para o Kaká, uma última pergunta e a gente já encaminha para o final. É a Patrícia Pellini. Perfeito, Kaká. A questão da supervisão é crucial, a começar do monitoramento da informação sobre free float, que várias companhias informam de forma inadequada, algo diretamente relacionado à caracterização do controle, se majoritário, minoritário ou gerencial. Achei que é importante esse comentário, eu resolvi ler aqui, se você quiser comentar. Se não, eu vou à última pergunta e aí, na sequência, a gente parte para o encerramento. Tem uma pergunta do Denis Roman. Há algum caso em que... Opa, correu aqui só um instantinho. Há algum caso em que a empresa com 50, um acionista com 50 mais 1, onde não se configura controle? Difícil, né? Eu desconheço, mas pela lei... Teoricamente pode. Teria que ser um desinteressado, né? Teoricamente pode, mas a pessoa que tem 50% mais 1 de uma companhia e não controla... Total desinteressado, né? A lei permite que ele não seja. Claro. Se ele não eleger, se ele não prevalecer na Assembleia porque ficou em casa dormindo. Claro. Ou se ele aparecer abrir mão de eleger os conselheiros, se acontecer isso, ele deixará de ser controlador. Claro, é isso. Então,
Mas eu não vi, tá? Eu também não conheço. Gente, olha, a conversa foi ótima, daria Muito para bom. ficar mais 1h30. Eu agradeço em nome da Capital Aberto e abro para as últimas considerações finais de vocês. Obrigada, viu, a todos, Richard. Deixar para o Cacá, Flávio, e eu faço final aqui. Tá Cacá, bom. Flavinha, Cacá, por favor. já é você, Flavinha? Não, só agradecer, e eu acho que teria pano para manga aqui, Jane, Tá. sem dúvida Ó, nenhuma. continua chegando. Daria para a gente emendar o jantar aqui, com certeza, mas muito obrigada. Acho que é uma discussão sempre muito. E que bom que a gente chegou nesse patamar de mercado de capitais no Brasil, né? Estamos discutindo estruturas novas, estamos discutindo acionista de referência. Há anos atrás isso seria impensável. Tivemos perguntas aqui sobre dual class shares, então, assim, estamos avançando a passos largos e que a governança corporativa continue acompanhando essa evolução. Cacá? Bom, também só agradecer aí essa oportunidade de fazer esse debate tão rico, essa conversa tão produtiva, né? E que no final das contas nos demonstra somente só uma coisa na minha visão, né? É o quanto o mercado de capitais e a governança tem evoluído aqui no Brasil. A gente não estaria discutindo isso tudo que nós discutimos se a gente não tivesse essa discussão. Se a gente olhar 5, 6 anos atrás, essa discussão jamais existiria, porque havia outras discussões a serem feitas e nós já estamos aqui discutindo esse tema, que também é um tema que está no campo do debate lá fora, né? E talvez em algumas questões até de uma forma mais incipiente até do que a nossa discussão. Então, é muito bom ver como nós estamos avançando aqui no mercado de capitais e, como a Flavinha falou, a governança indo junto, né? Que é muito importante, né? Então, obrigado, foi realmente um privilégio muito grande estar aqui nessa noite. aí para encerrar, eu primeiro queria agradecer demais a Flávia e o Cacá, são amigos queridos, mas que enriquecem o debate, a Giane e principalmente as perguntas, né? Perguntas de alto nível. Eu acho que a gente sai daqui. Primeiro, eu acho que esse é um espaço que a gente regularmente vem. Então, quem quiser acessar os debates anteriores, tem lá Governança e o Futuro. Acho que lá tem vários debates, voto plural, tem. Mas especificamente sobre ações de referência, acho que a palavra que fica aqui, eu gostei, anotado aqui, a transparência, do ponto de vista de avançar em claramente definir quem é acionista de referência, no sentido de ter influência significativa, não aquele passivo, ser independente de participação. Gostei da ideia de se avançar no político-econômico, até que ponto eu, de repente, o acionista de referência deveria se portar como controlador no político, no trato com os minoritários, eleições separadas, mas não prefeito Tegalonga, etc. Até que ponto é possível a gente fazer isso, né? Então, gostei dessa, e acho que gostei também da questão de o que mais será que os 3 anos ainda é o requisito, embora eu acho que ele tem que continuar, mas ele deveria ser objetivado, ou eu preciso abrir o flanco para situações mais óbvias, eu poder atuar antes para ninguém se esconder em 3 anos. Eu acho que são 4 pontos para a gente ficar na cabeça, que aí é a governança que tem que deitar sobre isso, né? Alô, BGC, né? Soltar um caderno sobre isso, alguma coisa, e aí influenciar o legislador, influenciar o mercado, como Flávia e Cacá colocaram, o avanço do mercado de capitais anda de mão dadas com a governança corporativa. Muito obrigado a todos e a todas, e um bom jantar, uma boa taça de vinho aí para todo mundo. Obrigada, boa noite, gente. Um abraço. Boa Tchau. noite. Obrigado, boa noite. Um abraço Obrigada. grande para vocês. Tchau, tchau. Abração, gente. Tchau, tchau.